Então vejam aqui, pessoal, aqui tem o quadro, então, que fala sobre os 4 tipos de hipersensibilidade. Então você tem o tipo 1, que é anafilático, o tipo 2 é citotóxico, o tipo 3 por imunocomplexos e o tipo 4 por hipersensibilidade mediada por células, né? E nós vamos, então, nos ater ao tipo anafilático. Então, veja só, nós temos aqui anafilaxia, algumas formas de asma brônquica, rinite alérgica, reação a picadas de inseto, alergias a alimentos e drogas, eczema atópico, estomatite de contato. Então, vejam que, na verdade, são vários processos aqui que podem causar, na verdade, alergia, e a anafilaxia é um processo alérgico que pode levar ao choque anafilático. Próximo, por gentileza, professor. Bom, então, como eu falei para vocês, né, as reações do tipo 1, onde os antígenos aqui, pessoal, eles são chamados de alérgenos, né, e se combinam com anticorpos do tipo as imunoglobulinas do tipo E específicos, que estão ligados aos receptores de membrana, tanto para mastócitos teciduais quanto basófilos sanguíneos. Então, vejam, nesta célula, na membrana plasmática, existem receptores para uma porção da imunoglobulina ou anticorpo do tipo E. Próximo, por gentileza, professor. Então, o mastócito, na verdade, ele apresenta como célula precursora uma célula hematopoética, então ela presente na medula óssea. Então, essa célula se diferencia em mastócito e vai para o tecido conjuntivo frouxo, presente em várias regiões do nosso corpo. O que eu tenho de especial nesta célula? É uma célula arredondada, globosa, grande, não tem nenhum prolongamento, e o que é importante? Dentro do citoplasma, eu tenho grânulos basófilos, e esses grânulos basófilos, que ao ser exocitado por algum processo pelo processo que nós já vamos ver, eles então vão causar algumas reações, na verdade, são importantes para a reação inflamatória, mas por sorte ou azar de quem é alérgico, algumas substâncias, alguns produtos podem, então, entrar aqui de uma forma bem forte para essa pessoa, tá? E o que essa célula tem de específico? Ela apresenta, então, em sua superfície de membrana, receptores para imunoglobulina do tipo E. Por gentileza, o próximo, professor. Então, vamos lembrar um pouquinho, olha só, da imunoglobulina, né? Ela tem esse formato que parece um Y, e ela apresenta ela é formada por uma cadeia pesada e aqui 2 cadeias leves, que é uma região, então, variável, e embaixo aqui a região constante. O que nós temos que lembrar? Essas 2 pontas aqui desse Y é que se ligam ao antígeno, ao corpo estranho. Na verdade, quando produzimos anticorpos, aquele corpo estranho já é conhecido como antígeno, né? Então, o antígeno é todo corpo estranho, material estranho, capaz de desencadear uma resposta imunológica, levando à produção de anticorpos. Então, vejam, essa porção de baixo aqui, essa porção de baixo, né, é que vai se ligar à célula, e ela fica com essas 2 pontas aqui expostas ao antígeno. Próximo, por gentileza. Olha só, aqui nós temos 3 figuras da célula. Então, se vocês notarem nessa figura aqui à esquerda, ela é uma célula bem globosa, né? Tem um núcleo característico de célula que sintetiza proteína bastante, como o professor Anderson falou lá da função das organelas, que assistiu à aula anterior, lembra, né? Então, retículo endoplasmático rugoso e liso bem desenvolvido, muitas mitocôndrias para que possa produzir, então, essas substâncias, né, esses mediadores químicos que nós vamos conversar. Aparelho Golgi para que haja modificação, glicosilação, e que essas substâncias sejam transportadas de forma eficiente para os seus locais. E olhe só nessa outra foto aqui, isso aqui é uma microscopia de luz, né? Então, microscopia óptica, e nós temos, então, aqui uma figura, uma micrografia mostrando, então, um mastócito, e em roxinho ali são os grânulos que esta célula possui em seu citoplasma. Abaixo aqui também uma outra figura mostrando os mastócitos, e que num tecido frouxo, né? E no meio aqui das fibras pertencentes a esse tecido. Próximo, professor, por favor.
Novamente aqui, mostrando aqui em microscopia eletrônica, né, a célula, então característica de um núcleo bem evidente, de ampla atividade, com nucleolo evidente, a região de eucromatina bem evidenciada. Então, essas regiões claras aqui no núcleo me mostra que há muita cópia ali de DNA para a produção principalmente de algumas proteínas que estão presentes nesses grânulos aqui, ó, que se encontram bem eletrodensos. E nessa foto ao lado aqui, de uma micrografia obtida através de microscopia óptica, nós temos aqui, então, a célula cheia de grânulos, né? Ah, bem bonitinha essa célula. Próximo, por gentileza, professor. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem ir perguntando, tá? Que é bastante importante. Então, os locais onde esses mastócitos estão presentes é bastante importante. Então, vejam só. Nós temos tecido conjuntivo frouxo, então, uma riqueza de células, células de defesa, com bastante fibra, muito material, matriz extracelular, né, bastante água, para que as células, então, muita matriz com água presente, com fibras, com glicoproteínas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, compondo toda essa matriz, alguns íons importantes, e esse tecido conjuntivo frouxo, ele vai formar a que a gente chama de derme papilar. Derme papilar é uma região pertencente à pele. Então, vejam, a nossa pele, então, o que está em contato direto com o meio externo é o tecido epitelial. Então, vamos lembrar lá, tecido epitelial, células de justaposição. Então, uma característica importante é um tecido epitelial com várias camadas, né, estratificado, temos queratina, e abaixo desse tecido epitelial aqui, formador da epiderme, nós temos, então, a derme, formada pela derme papilar e a derme reticular. A derme papilar, então, é onde nós temos esse tecido conjuntivo frouxo, então, logo abaixo dos epitélios de revestimento. Então, o que você pensar em epitélio de revestimento? Vamos pensar a pele. Muito bem, eu tenho lá tecido conjuntivo frouxo. Vamos pensar no trato digestório, né? Então, da cavidade oral até o ânus, você tem todo revestido por epitélio. Abaixo desses epitélios de revestimento, eu tenho tecido conjuntivo frouxo, né? Tenho também no trato respiratório. E o importante é que essas células ficam muito próximas aos vasos sanguíneos para que possa, então, nos ajudar na reação inflamatória. Essa inflamatória é uma reação importante de defesa do nosso organismo. O que que tem naquelas células, naqueles granulozinhos lá, então em vesículas, né? Essas células, então, elas são importantes porque elas sintetizam e armazenam importantes mediadores químicos, olha só, importantes nos processos inflamatórios, né? Alérgicos, e esses processos alérgicos podendo levar à anafilaxia, que é o choque anafilático. Um dos processos mais dramáticos dentro do hospital que é quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, já teve contato com alguma substância, o choque anafilático é tão grave que pode levar à morte. Então, insistir com alérgeno, não só dentro do hospital, mas fora, é uma coisa muito séria. Próximo, professor. Que mediadores químicos que esta célula produz? Nossa, uma quantidade muito grande, pessoal. Então, eu aqui destaquei alguns que são mais importantes. Que mediadores químicos que eu tenho presente na minha célula? Então, vamos lembrar assim: mastócito, muito próximo aos vasos sanguíneos, abaixo dos epitélios de revestimento, no tecido conjuntivo frouxo. Então, o que que ele tem ali dentro de mediador químico? A heparina, um importante anticoagulante, que eu já vou mostrar o papel dessa heparina na hora da reação. A histamina aqui, quando você tem um processo muito grande, a maioria dos medicamentos que você toma é antihistamínico, né? A histamina, ela é vasodilatador, então ela aumenta, na verdade, o calibre do vaso sanguíneo, aumenta a permeabilidade vascular. Então, o que seria aumentar essa permeabilidade vascular? Então, vejam só, os vasos sanguíneos, eles têm as células endoteliais formadoras, revestidoras desses vasos sanguíneos, elas apresentam aqui um espaço, né? Entre elas, esse espaço, é claro que eu vou ter junção celular ali para manter essas células bem unidas, mas o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a permeabilidade, quer dizer, vai ocorrer uma abertura aqui nesta região, aonde as células se unem bem através de junção celular, e para que qual que é a função? Permitir que as células que estão dentro do vaso sanguíneo venham auxiliar no processo inflamatório.
provoca a contração da musculatura brônquica alveolar, veja só, isso ocorre de dentro para fora, tá? E aumenta a produção de muco. Então, veja, as pessoas, a asma, né? Pessoa que tem bronquite asmática, ela fica. Então, aquela dificuldade na respiração, por quê? Porque eu faço uma contração aqui da musculatura, então vou fechando aqui essa região brônquica, né? Parte de traqueia, e aumenta a produção de muco. Mas só que, na verdade, o meu organismo ele está fazendo tudo isso para me proteger, só que é claro que na alergia de uma forma bem exacerbada. Também, por que que eu vou aumentar a permeabilidade vascular? Só volte um pouquinho ali, professor, porque eu tenho ali, ó, um fator quimiotático de eosinófilo, né? Então, é uma substância que a célula, ela tem ali dentro dessas vesículas e que vai atrair eosinófilo para o local da inflamação. Então, veja, eosinófilo está circulando na corrente sanguínea, mas a sua ação bem específica vai ser no tecido conjuntivo. Então, vamos ver aqui no próximo, professor, qual é o papel do meu eosinófilo. Na verdade, é muito bonitinho, porque eles vão, na verdade, ele produz estaminase, né? Vai diminuir um pouquinho a ação da histamina, e ele também fagocita a reação antígeno-anticorpo, e ele é importante para combater parasitas, né? Então, na reação inflamatória causada por parasitas, ele tem um papel importante, principalmente aqueles eumintos, né? Antigamente fazia-se muito exame de fezes, né, para ver se a criança tinha lombriga, e hoje a gente sabe que um exame de quantidade de eosinófilo, ela me diz ou se a pessoa está com uma alergia exacerbada, uma reação inflamatória, ou se ele está com um parasita, né? Também eu tenho um fator quimiotático que vai atrair neutrófilo, né, para o local da inflamação, e eles têm papel fundamental. Por quê? Eles fagocitam bactérias que porventura possam estar ali na região da inflamação, e também a gente chama, tadinho, bonitinho, ele é como se fosse o lixeirinho final. Então ele fagocita toda a reação inflamatória final. E o resultado da inflamação inflamatória final, a morte celular, tecidual, então ele limpa todo aquele processo. Aqui também tem a substância de reação lenta na anafilaxia, que veja só, já não, na verdade, a histamina ela vai aumentar o quê? A permeabilidade vascular, então permitir fazer uma abertura no vaso para que as células escapem para o tecido, e essa substância aumenta mais ainda na anafilaxia. E também nós vamos ter a produção de leucotrienos, mas isso é via membrana plasmática após a reação que vai ocorrer. Então, o que que os leucotrienos fazem? Eles são broncoconstritores, ó, fechamento de brônquios, né? Aumentam a hiperresponsividade brônquica e a produção de muco e o edema da mucosa ali do meu epitélio que reveste o meu respiratório. Bom, então vejam só, é, na verdade, assim, se você pensar, é no antígeno normal, o mastócito, na verdade, ele é muito importante. Puxa, no ataque a uma bactéria, a um vírus, a algum corpo estranho que possa me fazer mal, né? E quando a pessoa tem alergia, é um pouquinho mais extenso. Então, vamos ver o que que acontece, então, aqui, a sequência das reações. Então, vejam só. No primeiro contato com o antígeno, nós vamos ter uma produção de imunoglobulinas do tipo E. Então, veja, se é uma reação inflamatória normal aqui, estou combatendo um antígeno, não um alérgeno, a pessoa pode produzir uma quantidade menor de imunoglobulinas, né? Então, ela produz lá 500 imunoglobulinas, então ela distribuída no tecido conjuntivo pode não dar nenhuma reação. Só que a pessoa que tem alergia, nessa primeira produção, nesse primeiro contato, tá, com aquele alérgeno, ela poderá produzir até 1.500 imunoglobulinas às vezes, por segundo. Então, depende aqui do sistema imune que a pessoa está, né? Tá em sistema mais baixo, tá? Como que ela está aqui no seu sistema imunológico. Então, a quantidade é muito grande, é uma quantidade assim enorme. Imagine, em uma hora eu produzo 500 imunoglobulinas que vai só me proteger, mas alergia 1.500 imunoglobulinas a por segundo. Então, veja a quantidade de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, elas vão se ligar naqueles receptores ali, tá? Do, é,
presentes ali no meu mastócito, então presentes na membrana, né? Então, a imunoglobulina, ela vai se ligar de um jeito que essas duas regiões aqui, essas duas porções, elas fiquem expostas para o antígeno, tá? No segundo de mais contatos com o antígeno, ele se ligará às porções FAB das imunoglobulinas do tipo E, então, diretamente aqui, ó, nessa região. Então, me liguei, ele se liga ali e formando, então, a reação que a gente chama de antígeno-anticorpo. Mas o que eu tenho que me lembrar, pessoal, além de eu vamos dizer, a dipirona. Eu recebi a dipirona, sensibilizei uma boa parte do meu corpo. No segundo contato, aquela a molécula causadora da alergia vai se ligar direto a essa porção AFAB desse mastócito, só que ao mesmo tempo eu vou estar produzindo mais imunoglobulinos ainda, tá? Então, próximo professor.